Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Vini de Oliveira, estou falando de João Pessoa, na Paraíba. Sou empreendedor, sou professor universitário aqui e comentaram comigo durante o dia a respeito de uma carta de um rapaz chamado Mark Manson, americano, fazendo alguns comentários sobre o Brasil. E aí uma pessoa disse: pô, a Bel Pesce, aquela que é bem famosa tal, ela leu a carta, fez alguns comentários. E aí eu acordei hoje bem cedo e assisti esse vídeo da Bel. Na realidade fiquei escutando mais, exatamente para ver que comentários ela ia fazer, porque eu tinha lido já a carta do Mark Manson e achei muito interessante. E aí eu resolvi também fazer o meu vídeo para conversar com o Mark Manson e com a Bel Pesce, porque eu acho que eu não concordo com os pontos que eles dois colocaram. E achei até interessante uma frase da carta do Mark, que ele fala: onde não existe confronto, não existe progresso. Eu acho que o que é muito importante hoje é que a gente possa conversar e debater. Sou um cara da comunicação, sou graduado em jornalismo, e eu acho que um debate franco é muito importante. Eu acho que por isso também que eu me dispus a fazer esse vídeo também, conversar sobre esse assunto. Eu acho muito fácil a gente chegar e colocar a ideia do outro, principalmente de quem é fora do Brasil, como uma ideia verdadeira sobre o nosso povo. É muito fácil a gente apontar problemas. E eu gosto muito da analogia de quando a gente aponta, a gente tem alguns dedos apontados para a gente também. Então é muito importante a gente pensar que as ideias do cara são importantes, a gente pode escutar, mas não tomar como uma verdade. De que o brasileiro, tudo aqui está ruim, que tudo está destruído. Óbvio, nós temos inúmeros problemas. Eu anotei aqui alguns pontos no meu laptop a respeito disso aí, e que eu queria dizer que eu concordo, óbvio, com algumas coisas. Nós estamos passando por uma crise de identidade, uma crise política, uma crise econômica, uma crise de valores muito grande no nosso país. Talvez esse seja o maior problema. Quando ele fala que nós temos que a culpa são das pessoas, que a culpa é da crença e da cultura, isso é relativo. A gente imaginar que só existe corrupção no Brasil é uma grande mentira. Nos Estados Unidos existe corrupção. A crise de 2008, por exemplo, começou a estourar por conta de mentiras do mercado financeiro. Então por que só existe problemas de corrupção no Brasil? Existe sim muito policial corrupto, muita gente na esfera pública corrupta, muito político safado e corrupto. Mas a gente não pode pensar que a população inteira, 200 milhões de pessoas, está sendo formada por corruptos. Eu não sou corrupto. Eu tenho inúmeros valores positivos e eu acredito muito nisso. Sou de uma família humilde, nasci no Rio de Janeiro, nasci num bairro chamado Rocha Miranda, morei lá até os 10 anos de idade, à beira de um morro muito conhecido lá chamado Morro do Jorge Turco. Tenho um background muito humilde, minha família super simples, minha mãe dona de casa, meu pai mestre de obra, pedreiro, e nem por isso eu tive qualquer perda de valores por conta disso. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas que existem nesse país também são pessoas boas, trabalhadoras, como eu e como vocês que estão assistindo também, como você também, Bel. É muito valoroso a gente ver o seu trabalho, reconheço, tem sido muito bem feito e tem um papel muito importante. Mas principalmente você, por ser uma pessoa pública, teria que ter um pouco mais de zelo de simplesmente passar essa mensagem para frente e dizer que a mensagem está certa. Concordo demais com você quando você diz que a gente tem que ter uma mudança no mindset. Concordo plenamente. Eu digo com uma certa propriedade sobre o que acontece lá fora, porque eu morei 10 anos fora do Brasil. Assim que eu terminei minha graduação, eu botei minha mochila nas costas, não tinha dinheiro e fui enfrentar a possibilidade de aprender uma nova língua e conhecer novas culturas, novos valores. Eu não tive medo algum de enfrentar isso e vi pobreza em todos os países onde eu estive. Morei em Londres quase 6 anos. Existiam pessoas pobres lá. Morei em bairros pobres. Morei em Brixton, morei em Peckham, morei em Housden. Bairros onde tem pessoas muito pobres. Talvez a pobreza na Inglaterra seja diferente da pobreza que nós temos no Brasil. Eu tinha contato
A gente ia muito a um lixão muito grande que tem aqui em João Pessoa. Toda segunda-feira à noite nós íamos lá, um grupo de amigos, para ver as pessoas, bater um papo, conversar, de repente levar uma palavra de estímulo para aquelas pessoas que estavam ali. Da mesma forma eu vi um outro tipo de pobreza quando eu morei na África. Eu morei em Angola por 4 anos, trabalhando numa grande construtora, e lá eu vi um outro tipo de pobreza. Um tipo de pobreza onde, por exemplo, 85% da população está abaixo daquela meta da ONU de $1 e 25 cents por pessoa por dia. As pessoas extremamente pobres, um outro estilo de pobreza. Mas também quando eu fui ao Japão, eu vi pobreza. Quando eu fui aos Estados Unidos, vi pobreza e vi sujeira. Conheço Nova York, conheço Washington, conheço São Francisco, conheço o Vale do Silício. Eu estive participando do TechCrunch em São Francisco em setembro do ano passado. Passei 2 semanas nos Estados Unidos e passei 1 semana em Nova York. Fiquei no Brooklyn, na casa de uma grande amiga minha, e vi uma vida de um nova-iorquino, nova-iorquino normal, como qualquer outra pessoa. Também uma vida muito limitada, como nós temos aqui. Vi pobreza e vi sujeira também em São Francisco. Então quando o Mark diz que veio ao Nordeste e diz que estive num vilarejo famoso e não vi nada demais e não vi sujeira, só vi sujeira e tal, a gente precisa ter um pouco de cuidado. Porque em São Francisco também me impressionou a sujeira da cidade e a quantidade de drogados vagando pelas ruas. A impressão que eu tinha que eu estava no Walking Dead, tanto que a gente brincava aí. Quantidade de gente noiada no meio da rua e nem por isso deixou de ter seu valor. E se você conhece São Francisco, você sabe, por exemplo, que em frente a Zendesk, que é uma empresa grande de informática, perto da WeWork, que é um grande coworking que tem lá em São Francisco, é uma área onde tem um monte de gente drogado vagando pela rua e você não entende o que está acontecendo ali. Problemas existem em todos os lugares, a gente precisa imaginar isso. A gente não pode dizer que a culpa é do PT, a culpa é do partido A, B ou C. Não tenho filiação política com ninguém, não tenho rabo preso com ninguém. Eu tenho muito tranquilo para falar esse tipo de coisa. Infelizmente, as pessoas não representam mais a gente. Seja na esfera municipal, estadual ou federal. Os políticos não estão nem aí com a gente mais. Mas nós, pessoas de bem, trabalhadores, empreendedores, nós temos que lutar e fazer com que essa realidade mude. Eu acredito plenamente que a gente tem essa capacidade e a gente não depende da esfera pública para isso, porque os políticos eles não estão nem um pouco preocupados conosco. Mas a gente também não pode imaginar que todo mundo aqui é corrupto. A gente não pode imaginar aqui que todo mundo faz coisa errada. Eu não faço coisa errada. Eu tenho certeza que minha mãe não faz e ela não me deu esses valores. Perdi meu pai muito cedo pela violência urbana e não tenho problema algum de dizer isso. Essa mesma violência que ele falou aqui nesse texto. A gente tem que pensar que essa realidade é uma realidade nossa. Nós temos os nossos problemas da mesma forma que em todos os países tem problema. Nunca a grama do outro é mais verde do que a nossa. Da mesma forma que a gente começa a olhar o outro lado, a gente também começa a perceber que também existem problemas. Dizer que as coisas lá se respeitam, que as pessoas não se atrasam, que as pessoas não fazem coisas erradas, que tudo é muito bonito, que as pessoas têm valores. Tem gente corrupta sim, as pessoas não respeitam as coisas, só respeitam a partir de imposição. Por exemplo, na Inglaterra, as pessoas bebiam tanto nos pubs que tiveram que criar uma lei onde impedia e os bares tinham que fechar muito cedo, porque as pessoas não iam trabalhar. Isso desde o século XVI, XVII e até hoje é assim. Criaram limites de horário para o funcionamento dos bares porque as pessoas enchiam a cara e não iam trabalhar. É diferente daqui do Brasil, é diferente do nosso carnaval, achar que a gente só vive de carnaval. Ele mesmo falou que veio para o Brasil para buscar praias bonitas, mulheres e tal. Essa é a realidade que muita gente tem fora do Brasil, sobre brasileiros e as brasileiras, que são gostosas, que são bonitas, que fazem um sexo maravilhoso. Será que essa visão só, a nossa mulher só tem esse valor? Será que o brasileiro, todo brasileiro é sambista, jogador de futebol ou vagabundo, corrupto? Eu não concordo com isso. Eu não acho que isso é verdade e eu não tenho que acreditar e aceitar que essa carta tenha que ser louvada e ovacionada por todos como se fosse a verdade. É importante, também li a carta do Mark a respeito dos Estados Unidos.
E a gente tem que pensar sobre essas coisas todas. É muito fácil a gente chegar e dizer que as pessoas querem parecer e só estão focadas na vaidade. Óbvio, isso é uma questão global. As pessoas estão muito mais preocupadas em fazer selfie do que fazer acontecer. Isso é errado. As pessoas estão muito mais preocupadas em ficar no WhatsApp ou no Facebook do que de repente ler um livro ou buscar um conteúdo interessante, compartilhar realmente um conteúdo verdadeiro, ler exatamente o que é certo e buscar informação para poder debater. Falando de informação, ele comentou sobre o mercado de commodities que está em decadência. Isso é no mundo todo, não é só no Brasil. Talvez nunca tenha tido um início de ano tão ruim mundialmente para a economia como houve em 2016. Então a gente também precisa entender que é um cenário turbulento. A China está começando a desacelerar. A expectativa mundial é que eles sempre estejam com um PIB de 2 dígitos e hoje em dia eles não conseguem ter mais. Eles precisam desacelerar porque eles não conseguem manter aquela pressão que eles tinham de produção. Empresas como a Petrobras, nós, além de toda essa lamaçal que está envolvida de sujeira que a gente percebe, ainda está enfrentando mais esse problema das commodities, que o petróleo é muito baixo. E isso no país, no mundo todo, está passando por isso. Então a gente precisa entender que muitas reflexões são reais, mas também não são só nossas. Falar que a Zika é um grande problema, sim. Problema de saúde pública é muito mais um problema nosso mesmo, de a gente não cuidar, da gente não ter respeito pela natureza, não ter respeito pelo vizinho. E isso, óbvio, a gente tem que entender que também a gente está tendo um problema de Zika, e isso também é muito problema e erro comum de todos nós com relação a não ter respeito pelo outro, não ter respeito pela natureza, não ter respeito até pelo crescimento das coisas. Cada um de nós devia pensar nisso. A gente normalmente gosta muito de criticar o SUS, mas saúde existe problema em qualquer lugar. Nosso programa de saúde é um dos melhores do mundo na teoria, sim. Muitos lugares a gente obviamente tem problemas, mas em muitos países a gente não consegue ter tratamentos como a gente consegue ter aqui no Brasil de forma gratuita. Na Inglaterra mesmo, onde eu vivi, eu via lá na campanha para primeiro-ministro, em um dos anos lá, não lembro qual, 2008 eu acho, 2005, eles falando que existia um problema muito grande lá, que morria mais gente de infecção hospitalar do que de acidente nas estradas. Então, realmente a gente precisa questionar, será que só o nosso é um problema? A gente precisa pensar muito nisso. E você, Bel, eu não sei o Mark, eu não sei qual o background dele, eu sei o que ele faz, tem visibilidade, tem alcance, tem audiência, precisam ter muito cuidado para colocar essas coisas, porque ele fala muito, porque é um amigo, tem que falar a verdade para o outro. Concordo plenamente. Muitos dos pontos que ele levantou são pontos corretos. Agora, é importante a gente imaginar, porque do lado dele lá tem problema e do nosso também tem problema. E o que a gente precisa é exaltar e elevar que o brasileiro é um cara trabalhador, é um cara honesto, que é um cara direito. A gente precisa pensar nisso. Não é só a gente que tem erro, não. Qualquer lugar. Gente corrupta a gente vai encontrar em qualquer lugar, em qualquer esfera. Então é importante que a gente pense nesse tipo de coisa, que tenha um pouco mais de zelo e não simplesmente aceitar a opinião do outro e achar que está correto. Eu não concordo com isso, não vou concordar nunca, e é por isso que eu quis expor a minha opinião e coloco aqui para você isso aí, e coloco para todos os outros que acham que o que ele está dizendo está correto. Mais uma vez, existem vários pontos, sim, que estão corretos, mas a gente não pode aceitar que tudo isso que está sendo falado é uma coisa que é a coisa certa. E que principalmente dizer que a gente vive a partir de vaidade e de corrupção. Eu não sou corrupto, eu trabalho muito e muito duro, de forma muito honesta contra isso. E falo isso para meus alunos, que o grande diferencial hoje das pessoas é trabalhar duro, enfrentar o desafio. Enfrentar essa carga tributária ridícula que a gente tem. Os políticos não estão nem aí com a gente, não nos representam em absolutamente nada, simplesmente pensam no lado deles, e isso em vários aspectos, várias esferas, seja municipal, estadual, federal. Infelizmente, esse é o nosso cenário, e que concordo com o Mark quando ele fala que vai ser por muitos e muitos anos.
Eu concordo isso também, até porque é uma questão cultural e de geração que a gente vai ter que evoluir os nossos pensamentos e nossas reflexões, mas que a gente com certeza tem capacidade de enfrentar e de resolver isso, sem ficar dependendo do outro. Cada um de nós tem que fazer a sua parcela e fazer por onde isso acontecer, beleza? Um forte abraço a vocês dois e que a gente possa conversar, de repente a gente possa tomar um café. Dia 27 de fevereiro, por exemplo, eu vou estar em São Paulo, de repente a gente pode almoçar junto, caso estejam por São Paulo, beleza? Um forte abraço e vamos em frente, vamos lutar porque esse país com certeza tem jeito e que nós somos responsáveis para fazer e realizar essa mudança, tá bom? Tchau, tchau, um abraço para todos vocês, muito obrigado.